Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Um vídeo muito interessante. Certa vez eu fiz um vídeo antigo onde expliquei sobre série harmônica, sobre vibração por ressonância, ou como é conhecida às vezes neste meio, vibração por simpatia, porque essas cordas eram chamadas de corda simpática, né? Só por isso, não tem nenhum efeito, nenhum termo religioso aí. E aí o que acontece? Neste vídeo onde eu explico isso, que eu já vou fazer um breve resumo para colocar todos em pé de igualdade, eu recebi a seguinte pergunta: como evitar que essas cordas vibrem? Então vamos falar isso. Em resumo, eu tenho uma corda Ré aqui, perfeitamente afinada, no violino, e tem outro violino ali do lado. E quando a gente toca, tange essa corda, a outra sozinha, entre aspas, ela vai vibrar, porque estão na mesma frequência medida em hertz, certo? Então, antigamente, muitas das violas da gamba, violas da braccio, gamba é perna, italiana, viola da gamba, viola que se utilizava entre as pernas, da braccio no braço, né? Então, quando eu toco uma corda que sol, tinham aqui embaixo ou para cá cordas que não eram dedilhadas, não eram tangidas, mas elas vibravam sozinhas, que são as cordas simpáticas. E da mesma maneira acontece aqui, se eu toco um Ré na corda Lá, perfeitamente afinado, e o Ré aqui estiver afinado, ele vai vibrar sozinho. Um Lá na corda Sol, o Lá vai vibrar sozinho, e assim por diante, né? E aí a pergunta, eu expliquei isso, que isso acontece, inclusive isso é uma questão que tenta-se evitar ou atenuar numa construção civil, em grandes pontes, porque para que aquele objeto não vibre por ressonância, né? Aí a pergunta é, como evitar que isso aconteça? Falando aqui na nossa área, nós não queremos evitar que isso aconteça, pelo contrário, isso é bom, isso é interessante que ocorra nas cordas. Não vamos imaginar outra coisa, que é, alguma pecinha está vibrando ali por ressonância. Essas são as vibrações ruins, um metal, né? É uma coisa que a gente não quer, que eu já falei aqui em um vídeo, mais de 10, 12 coisas que podem vibrar ou chiar no seu instrumento. Isso a gente quer evitar. Mas a ressonância nas cordas não é ruim, ela é boa. Nós queremos ela para que se some ali, tá? Isso é diferente de bifonia, que eu vou falar mais adiante. Então, quanto mais ressonância você tiver ali, mais volume você tem. E mais interessante é. E mais essas notas vão gerando outras notas como uma espécie de jogo composto. Por exemplo, aí entra em outra questão, que é a série harmônica. Imaginemos que aqui nós temos uma corda. Quando a gente tange ela, é uma corda do de violoncelo, por exemplo. Quando a gente tange ela, metade desta corda em paralelo vibra. Pitágoras fez muito estudo sobre isso. E quando essa metade da corda vibra, ela gera uma oitava acima, que vibra ali em paralelo, que está ali. E também uma quinta acima, e assim, eu já expliquei isso aqui, podem procurar nosso vídeo de série harmônica. Então você vai tendo notas que vão vibrando, estão ali dentro, e vão se somando e vão enriquecendo. Por exemplo, se você ouvir um quarteto de cordas, um trio de cordas extremamente afinados, quem não tem o ouvido treinado pensa que tem muito mais instrumentos ali, porque as vibrações se somam, porque elas geram outros sons. E na verdade tem, ou mais notas ali. Na verdade tem, né? Embora tenham só 3 instrumentos que são instrumentos melódicos, na maioria das vezes, mas você tem outras notas. Então, em resumo, nós não queremos evitar isso. Por exemplo, uma harpa. Isso é um recurso que a harpa tem. Você tange tais notas e as outras vão vibrar por ressonância. Aqui é a mesma coisa, vibra nesta parte, vibra entre o cavalete e o estandarte. Daí, quando eu falo em um dos itens da sonorização, é o ajuste da distância do estandarte. É um dos itens da sonorização. Por isso que às vezes a gente, eu quero ajustar só o cavalete. Não adianta nada.
você ajustar só. Se eu falasse para você, vou ajustar só o cavalete, é uma bobagem e é algo que não funciona, tá bom? É algo que não funciona. Alguém já comeu um prato só com arroz cozido, o feijão cru, a carne crua? Não tem sentido nenhum. É a mesma coisa aqui, tá bom? Então, de maneira clara, esta vibração por ressonância nós não queremos evitar. A pergunta foi num vídeo que eu fiz: como evitar essa vibração? Nós não queremos evitar essa vibração. Nós gostamos dela, porque é uma vibração da corda natural, não é chiado, não é um atrito aqui, uma vibração ruim, tá bom? Talvez até um outro nome ajudaria. Quem fez a pergunta? Espero que tenha gostado. Quem não assistiu esses outros vídeos de vibração por simpatia ou por ressonância, de série harmônica, assista esses vídeos que você vai entender muito mais essa pergunta que surgiu num daqueles vídeos, tá bom? Finalizando, né, podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp que está aqui na descrição. Esse instrumento mesmo veio para ajuste. Eu vou fazer o ajuste, um vídeo explicando o trabalho feito e vou enviar para o músico. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.